Essa compilação não poderá fazer pelos mortais mais do que fazem os raios da lua para derreter um rio de gelo. O erro dos séculos é pregar sem praticar. O Espírito transforma a substância de toda devoção. É o reflexo e a demonstração do amor divino, que cura a doença e destrói o pecado. Nosso Mestre disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nosso objetivo, um ponto além da fé, deve consistir em achar os passos da verdade, o caminho da saúde e da santidade. Devemos esforçar-nos para alcançar as alturas de Horebe, onde Deus é revelado, e a pedra angular de toda a edificação espiritual é a pureza. O batismo no Espírito, que lava o corpo de todas as impurezas da carne, significa que os limpos de coração veem a Deus e se aproximam da vida espiritual e sua demonstração. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar em crenças pecaminosas no reino dos céus, a harmonia eterna. Pelo arrependimento, pelo batismo espiritual e pela regeneração, os mortais se despojam de suas crenças materiais e de sua falsa individualidade. É apenas questão de tempo, quando todos me conhecerão a mim, Deus, desde o menor até o maior deles. Negar as pretensões da matéria é um grande passo em direção às alegrias do espírito, à liberdade humana e ao triunfo final sobre o corpo. Batismo espiritual. Há um único caminho que leva ao céu, a harmonia, e Cristo, na ciência divina, mostra-nos esse caminho. Consiste em não conhecer nenhuma outra realidade, em não ter nenhuma outra consciência de vida, senão o bem, Deus e seu reflexo, e em elevar-nos acima das supostas dores e prazeres dos sentidos. O egotismo é mais opaco do que um corpo sólido. Em paciente obediência a um Deus paciente, trabalhemos por dissolver, com o solvente universal do amor, a dureza adamantina do erro, a obstinação, a justificação própria e o egotismo, que faz guerra contra a espiritualidade e a lei do pecado e da morte. O caminho único à vestidura da vida é a verdade. Segundo a Bíblia, as verdades do ser são comumente mal interpretadas, pois está escrito: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. A ciência divina do homem está tecida numa só contextura consistente, sem costura nem rasgão. A mera especulação ou superstição não se apropria de parte alguma da vestidura divina, ao passo que a inspiração restaura todas as partes da vestimenta da retidão de Cristo. Vestes repartidas. Os postes indicadores da ciência divina mostram o caminho que nosso mestre palmilhou e exigem dos cristãos a prova que ele deu, em vez de meiras profissões de fé. Talvez ocultemos ao mundo a ignorância espiritual, mas nunca poderemos ter êxito na ciência e na demonstração do bem espiritual, através da ignorância ou da hipocrisia. O amor divino, que tornou inofensiva a víbora venenosa, que livrou os homens do óleo fervente, da fornalha ardente, da mandíbula do leão, pode curar os doentes em todas as épocas e triunfar do pecado e da morte. Esse amor coroou as demonstrações de Jesus com poder e amor insuperáveis. Mas a mesma mente, que houve também em Cristo Jesus, tem de acompanhar sempre a letra da ciência, a fim de confirmar e repetir as antigas demonstrações dos profetas e dos apóstolos. O fato de aqueles milagres não se repetirem hoje mais a miúdo provém, não tanto da falta de desejo, senão da falta de crescimento espiritual. Milagres antigos e modernos. O barro não pode responder ao oleiro. Não é a cabeça que nos informa estar com tontura, nem o coração, estar doente, nem os pulmões, estarem tuberculosos, nem os membros, estarem paralíticos. Se essa informação é transmitida, é a mente mortal que a transmite. A mente imortal e infalível não pode fazer tal transmissão telegráfica, nem o pode a matéria, ou substrato inanimado da mente mortal, pois Deus é tão puro de olhos, que não pode ver o mal, e a matéria não tem inteligência nem sensação. Telegrafia mental. A verdade não tem consciência do erro. O amor não tem sentimento de ódio. A vida não faz sociedade com a morte. A verdade, a vida e o amor, são uma lei de aniquilamento contra tudo o que lhes é dessemelhante, porque nada proclamam senão Deus. Aniquilamento do erro. A doença, o pecado e a morte não são os frutos da vida. São desarmonias que a verdade destrói. A perfeição não vivifica a imperfeição. Uma vez que Deus é o bem, e é a fonte de todo o ser, ele não produz deformidade moral ou física. Portanto, tal deformidade não é real, mas ilusão, a miragem do erro. A ciência divina revela esses fatos grandiosos. Baseado neles, Jesus demonstrou a vida, sem nunca temer o erro nem obedecer, fosse qual fosse sua forma.
deformidade e perfeição. Se tivéssemos de derivar todos os nossos conceitos sobre o homem daquilo que se vê entre o berço e o túmulo, a felicidade e a bondade não teriam morada permanente no homem, e os vermes o despojariam da carne. Mas Paulo escreve: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O homem que passa pelo nascimento, pela maturidade e pela decadência, está sujeito, como os animais e os vegetais, às leis da decomposição. Se o homem tivesse sido pó na primeira fase de sua existência, poderíamos admitir a hipótese de que voltasse finalmente ao seu estado primitivo. O homem, porém, nunca foi nem mais nem menos do que homem. O homem nunca é menos do que homem. Se o homem se extingue na morte, ou surge da matéria para o ser, deve haver um instante em que Deus está sem sua manifestação inteira, quando não há reflexo completo da mente infinita. O homem, na ciência, não é nem jovem nem velho. Para ele não há nascimento nem morte. Não é animal, nem vegetal, nem mente migratória. Não passa da matéria para a mente, do mortal para o imortal, do mal para o bem, ou do bem para o mal. Tais admissões lançam-nos precipitadamente nas trevas e no dogma. Até a poesia de Shakespeare descreve a velhice como infância, como desamparo e decadência, em vez de atribuir ao homem a grandeza perene e a imortalidade do desenvolvimento, do poder e do prestígio. O homem não é produzido pela evolução. O erro de pensar que estamos envelhecendo, e os benefícios que se colhem por se destruir essa ilusão, exemplificam-se num esboço da história de uma inglesa, publicado na Revista Médica de Londres, chamada The Lancet. Desiludida do amor, na juventude, perdeu a razão e toda a noção do tempo. Crente de estar ainda vivendo na mesma hora que a separara do noivo, não notando o passar dos anos, ficava todos os dias à janela, esperando a chegada do noivo. Nesse estado mental conservou-se jovem. Como não tinha consciência do tempo, literalmente não envelhecia. Alguns viajantes americanos viram-na quando tinha 74 anos, e pensaram que fosse uma jovem. Não tinha o rosto marcado pelas preocupações, nem rugas, nem cabelo grisalho, mas a juventude irradiava suavemente de suas faces e de sua fronte. Os que lhe ignoravam a história, solicitados a lhe adivinhar a idade, supunham que ela tivesse menos de 20 anos. Juventude perpétua. Esse exemplo de juventude conservada constitui um indício proveitoso, baseado no qual um Franklin poderia ter trabalhado com mais certeza do que quando engoldou o raio, atraindo-o, fascinado, das nuvens. Os anos não haviam envelhecido, porque ela não tinha tomado conhecimento do tempo que passara, nem tinha pensado que estivesse envelhecendo. Os resultados corpóreos de sua crença de que era jovem, manifestaram a influência de tal crença. Ela não podia envelhecer, enquanto acreditava ser jovem, porque o estado mental governava o físico. Impossibilidades jamais acontecem. Um só caso como o precedente prova que é possível ser jovem aos 74 anos. E o ponto principal desse exemplo mostra claramente que a decrepitude não está de acordo com a lei, nem é uma necessidade da natureza, e sim uma ilusão. O infinito nunca teve começo e jamais terá fim. A mente e suas formações jamais podem ser aniquiladas. O homem não é um pêndulo, oscilando entre o mal e o bem, entre a alegria e a tristeza, entre a doença e a saúde, entre a vida e a morte. A vida e suas faculdades não se medem por calendários. O perfeito e o imortal são a semelhança eterna de seu Criador. O homem não é, de maneira alguma, um germe material que surge do imperfeito e se esforça por alcançar o espírito, o qual está acima de sua origem. O riacho não se eleva mais alto do que sua fonte. O homem reflete Deus. Medir a vida pelos anos solares é expoliar a juventude e revestir a velhice de fealdade. O sol radiante da virtude e da verdade coexiste com o ser. O estado de perfeição do homem é o eterno zênite desse ser, zênite esse nunca obscurecido por um sol em declínio. À medida que se desvanece o que é físico e material, isto é, o conceito transitório de beleza, a radiância do espírito deveria despontar sobre o sentido extasiado, com glórias resplandecentes e imperecíveis. Nunca registreis idades. As datas cronológicas não fazem parte da vasta eternidade. Os registros de nascimentos e de óbitos são outras tantas conspirações contra a natureza perfeita do homem e da mulher. Se não fosse o erro de medir e limitar tudo o que é bom e belo, o homem viveria mais de 70 anos, conservando ainda o vigor, a lúcia e a promessa. O homem, governado pela mente imortal, é sempre belo e sublime.
Cada ano que passa desenvolve sabedoria, beleza e santidade. Registros indesejáveis. A vida é eterna. Devemos certificar-nos disso, e começar a demonstrá-lo. A vida e a bondade são imortais. Modelemos, então, nossos conceitos da existência, em beleza, louçânia e continuidade, em vez de em velhice e decrepitude. Eterna a verdadeira vida. As crenças agudas e crônicas reproduzem seus próprios tipos. A crença aguda na vida física sobrevém no período distante, e não é tão desastrosa como a crença crônica. Vi a velhice recuperar dois dos elementos que havia perdido, a vista e os dentes. Uma mulher de 85 anos, que eu conhecia, recuperou a vista. Outra, aos 90, teve novos dentes incisivos, caninos, premolares e um molar. Um homem de 60 anos tinha conservado todos os dentes superiores e inferiores, sem nenhuma cárie. Vista e dentes recuperados. A beleza, tal como a verdade, é eterna, mas a beleza das coisas materiais passa, efêmera e fugidia como a crença mortal. Os costumes, a educação e a moda formam a norma transitória dos mortais. A imortalidade, isenta de velhice ou de decrepitude, tem uma glória que lhe é própria, o resplendor da alma. Os homens e as mulheres imortais são modelos do sentido espiritual, traçados pela mente perfeita, e refletem aqueles conceitos mais elevados de beleza que transcendem todo o sentido material. Beleza eterna. O donaire e a graça são independentes da matéria. O ser possui suas qualidades antes que estas sejam percebidas humanamente. A beleza é uma coisa da vida, que habita para sempre na mente eterna, refletindo os encantos de sua bondade em expressão, forma, contorno e cor. É o amor que pinta as pétalas com miríades de matizes, brilha no cálido raio de sol, traça na nuvem o arco de beleza, recama a noite com joias estelares e cobre de encanto a terra. A beleza divina. Os embelezamentos da pessoa são pobres substitutos da formosura do ser, que brilha, resplendente e eterna, sobre a velhice e a decrepitude. A receita para a beleza é ter menos ilusão e mais alma, afastar-se da crença de que haja dor ou prazer no corpo, e refugiar-se na calma imutável e na gloriosa liberdade da harmonia espiritual. O amor jamais perde de vista o encanto. Sua auréola pousa sobre seu objeto. Seria de admirar que um amigo pudesse jamais parecer menos do que belo. Homens e mulheres de idade mais madura e de maior experiência deveriam, pelo amadurecimento, adquirir saúde e imortalidade, em vez de resvalar para as trevas ou para a tristeza. A mente imortal alimenta o corpo com frescor e beleza supernos, suprindo-o de belas imagens de pensamento e destruindo as aflições dos sentidos, as quais o passar de cada dia leva para mais perto do túmulo. A dádiva do amor. O escultor volve-se do mármore para seu modelo, a fim de aperfeiçoar sua concepção. Todos nós somos escultores, que trabalhamos em formas variadas, modelando e cinzelando o pensamento. Qual é o modelo que está diante da mente mortal? Será a imperfeição, a alegria, a tristeza, o pecado, o sofrimento. Aceitaste o modelo mortal? Acaso estás reproduzindo? Então és perseguido em teu trabalho por escultores viciosos e formas hediondas. Não ouves todo mundo falar do modelo imperfeito? O mundo põe-no continuamente diante de teus olhos. O resultado é que ficas propenso a seguir esses padrões inferiores, a limitar a obra de tua vida e a adotar na tua experiência o contorno anguloso e a deformidade dos modelos da matéria. Escultura mental. Para remediar isso, temos primeiro de volver nosso olhar para a direção certa, e então seguir esse caminho. Precisamos formar modelos perfeitos no pensamento e contemplá-los continuamente, senão nunca os esculpiremos em vidas sublimes e nobres. Que o altruísmo, a bondade, a misericórdia, a justiça, a saúde, a santidade, o amor, o reino dos céus, reinem em nós, e o pecado, a doença e a morte diminuirão até que finalmente desapareçam. Modelos perfeitos. Aceitemos a ciência, renunciemos a todas as teorias baseadas no testemunho dos sentidos, abandonemos os modelos imperfeitos e os ideais ilusórios, e tenhamos assim um Deus único, uma mente única, e este Deus, perfeito, produzindo seus próprios modelos de excelência. Que apareçam o macho e fêmea da criação de Deus. Sintamos a energia divina do Espírito, que nos leva à renovação da vida e que não reconhece poder algum, mortal ou material, como capaz de praticar alguma destruição. Regozijemo-nos por estarmos sujeitos às divinas autoridades que existem. Tal é a verdadeira ciência do ser.
Toda e qualquer outra teoria sobre a vida, ou Deus, é enganosa e mitológica. Individualidade renovada. A mente não é a autora da matéria, e o criador de ideias não é o criador de ilusões. Ou não há onipotência, ou a onipotência é o único poder. Deus é o infinito, e a infinidade nunca teve começo, nunca terá fim, e nada inclui que seja dessemelhante de Deus. De onde vem, então, a matéria sem a alma? Assim como o Cristo ontem e hoje é um mesmo, e o será para sempre, tal é a vida. A organização e o tempo nada têm a ver com a vida. Dizes, sonhei a noite passada. Que engano! O eu é o espírito. Deus nunca dorme, e sua semelhança jamais sonha. Os mortais é que sonham à maneira de Adão. Sonhos ilusórios. O sono e a apatia são fases do sonho de que a vida, a substância e a inteligência são materiais. O sonho noturno dos mortais às vezes está mais perto da verdade do ser do que os pensamentos dos mortais quando estes estão acordados. O sonho noturno tem menos matéria como acompanhamento. Ele se livra de algumas peias materiais. Não alcança os céus, mas torna seus voos mundanos bem etéreos. O homem é o reflexo da alma. É exatamente o oposto da sensação material, e existe um só ego. Incorremos em erro quando dividimos a alma em almas, multiplicamos a mente em mentes, e supomos que o erro seja a mente, para depois supor que a mente esteja na matéria e que a matéria seja uma legisladora, que a não inteligência possa agir como a inteligência e que a mortalidade possa ser a matriz da imortalidade. Disparates filosóficos. A existência mortal é um sonho. A existência mortal não tem entidade real, mas diz, eu sou. O espírito é o ego que nunca sonha, mas compreende todas as coisas, que nunca erra, e está sempre consciente, que nunca crê, mas sabe, que nunca nasce e nunca morre. O homem espiritual é a semelhança desse ego. O homem não é Deus, mas tal como um raio de luz que procede do sol, o homem, a emanação de Deus, reflete Deus. O espírito é o único ego. O corpo e a mente mortais são uma só e a mesma coisa, e esta é chamada homem. Mas o mortal não é o homem, pois o homem é imortal. Um mortal pode estar cansado ou sentir dor, pode gozar ou sofrer, segundo o sonho que tem enquanto dorme. Quando esse sonho se desvanece, o mortal verifica que não sente mais nenhuma dessas sensações de sonho. Para o observador, o corpo jaz inerte, tranquilo e insensível, e a mente parece estar ausente. A existência mortal é um sonho. Ora, pergunto eu. Haverá mais realidade no sonho da existência mortal, quando se está acordado, do que no sonho que se tem durante o sono. Não pode haver, pois tudo o que parece ser um homem mortal, não passa de um sonho mortal. Se suprimires a mente mortal, então a matéria não terá maior sentido como homem, do que como árvore. Mas o homem espiritual e real é imortal. Sobre este palco da existência prossegue a dança da mente mortal. Os pensamentos mortais perseguem-se uns aos outros como flocos de neve caem ao solo. A ciência revela que a vida não está à mercê da morte, e a ciência nunca admitirá que a felicidade venha a ser o joguete das circunstâncias. O erro não é real, portanto não se torna mais imperativo quando se precipita rumo à sua própria destruição. A assim chamada crença da mente mortal, que se manifesta sob a forma de abscesso, não deveria tornar-se mais dolorosa antes de supurar, nem deveria uma febre aumentar antes de cessar. O erro se destrói a si mesmo em certos estados da crença mortal. O medo é tão grande que impele a crença a tomar novos rumos. Na ilusão da morte, os mortais despertam para tornarem-se conscientes de dois fatos. Primeiro, de que não estão mortos. Segundo, de que apenas transpuseram o limiar de uma nova crença. É justamente dessa maneira que a verdade comprova o nada do erro. A doença, assim como o pecado, é um erro que somente Cristo, a verdade, pode destruir. Morte, uma ilusão. Temos de aprender como o gênero humano governa o corpo, se é pela fé na higiene, nos medicamentos ou na força de vontade. Deveríamos certificar-nos se ele governa o corpo por uma crença na necessidade de doença e de morte, de pecado e de perdão, ou se o governa pela compreensão mais elevada de que a mente divina aperfeiçoa, de que ela atua sobre a assim chamada mente humana por intermédio da verdade e leva a mente humana a abandonar todo erro e a descobrir que a mente divina é a mente única, sanadora do pecado, da doença e da morte. Esse processo da compreensão espiritual mais elevada melhora o gênero humano até que o erro desapareça, sem nada sobrar que mereça perecer ou ser punido.
Desaparecimento da mente mortal. A ignorância, tal como um mal intencional, não é ciência. A ignorância tem de ser vista e corrigida antes que possamos alcançar a harmonia. As crenças desarmoniosas, que expoliam a mente, chamando-a de matéria, e que deificam suas próprias noções, ficam aprisionadas dentro daquilo que elas mesmas criam. Estão ignorância espiritual, em guerra com a ciência, e, como disse nosso mestre, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. A ignorância humana acerca da mente e das energias recuperadoras da verdade ocasiona o único cepticismo relativo à patologia e à teologia da ciência cristã. Quando as errôneas crenças humanas se apercebem, ainda que só um pouco, de sua própria falsidade, começam a desaparecer. Um conhecimento do erro e de suas maquinações tem que preceder aquela compreensão da verdade que destrói o erro, até que o inteiro erro mortal, material, finalmente desapareça, e a verdade eterna, isto é, o homem criado pelo Espírito e proveniente do Espírito, seja compreendido e reconhecido como a verdadeira semelhança do seu Criador. Reconhecido o homem eterno, a evidência errônea do sentido material está em flagrante contraste com o testemunho do Espírito. O sentido material ergue a voz com a arrogância da realidade e diz: sou inteiramente desonesto, e ninguém o sabe. Posso enganar, mentir, cometer adultério, roubar, matar, e evito ser descoberto, graças à vilânia de minha linguagem melíflua. Com propensões animais, sentimentos falsos, intenções fraudulentas, pretendo fazer do curto espaço de minha vida um dia de gala. Que coisa bela é o pecado! Como é bem sucedido o pecado, onde o bom propósito tem que esperar. O mundo é meu reino. Estou entronizado nas suntuosidades da matéria. Mas um toque, um acidente, a lei de Deus, podem a qualquer momento aniquilar minha paz, pois todas as minhas alegrias imaginárias são fatais. Como lava que rompe, expando-me, apenas para meu próprio desespero, e brilho com o resplendor do fogo consumidor. Testemunho dos sentidos. O Espírito, dando testemunho em contrário, diz: eu sou o Espírito. O homem, cujos sentidos são espirituais, é minha semelhança. Ele reflete a compreensão infinita, pois eu sou a infinidade. A beleza da santidade, a perfeição do ser, a glória imperecível, tudo é meu, pois eu sou Deus. Eu dou a imortalidade ao homem, pois eu sou a verdade. Incluo e transmito toda a felicidade, pois eu sou o amor. Dou a vida sem começo e sem fim, pois eu sou a vida. Sou supremo e dou tudo, pois eu sou a mente. Sou a substância de tudo, porque eu sou o que sou. Testemunho da alma. Espero, caro leitor, estar te guiando para a compreensão de teus direitos divinos, a harmonia que te é concedida pelo céu, e que, pela leitura deste livro, compreendas que não há causa, fora do sentido mortal e material, que erra e não é poder, capaz de te tornar doente ou pecaminoso. E espero que estejas vencendo esse falso sentido. Conhecendo a falsidade do assim chamado sentido material, podes fazer valer tua prerrogativa para vencer a crença no pecado, na doença ou na morte. Prerrogativa concedida pelo céu. Se acreditas no mal e o praticas conscientemente, podes, de imediato, mudar teu proceder e praticar o bem. A matéria não pode fazer oposição aos esforços honestos contra o pecado ou a doença, pois a matéria é inerte, não tem mente. Além disso, se crês que estás doente, podes mudar essa crença e ação erradas, sem empecilho por parte do corpo. Viável esforço honesto. Não acredites em nenhuma suposta necessidade de pecar, de adoecer ou de morrer, sabendo, como deves saber, que Deus nunca exige obediência a uma assim chamada lei material, pois tal lei não existe. A crença no pecado e na morte é destruída pela lei de Deus, a qual é a lei da vida e não da morte, da harmonia e não da discórdia, do espírito e não da carne. O preceito divino, sede-vos perfeitos, é científico, e os passos humanos que levam à perfeição são indispensáveis. São coerentes os indivíduos que, vigiando e orando, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, que conseguem rapidamente o bem e mantêm sua posição, ou que o alcançam lentamente e não cedem ao desânimo. Deus exige perfeição, mas não antes que a batalha entre o espírito e a carne tenha sido travada e a vitória ganha. Não é direito deixar de comer, de beber ou de vestir-se materialmente, antes que se tenham alcançado, passo a passo, os fatos espirituais da existência. Quando esperamos pacientemente em Deus e procuramos a verdade com retidão, Ele nos guia ao longo do caminho.
Os mortais imperfeitos só lentamente compreendem o objetivo final da perfeição espiritual. Mas, começar bem e continuar a luta para demonstrar o grande problema do ser, já é fazer muito. Paciência e perfeição final durante as épocas sensuais. Talvez a ciência cristã absoluta não seja alcançada antes da mudança chamada morte, porque não temos o poder de demonstrar o que não compreendemos. Mas o eu humano tem de ser evangelizado. Deus exige que aceitemos essa tarefa, hoje mesmo, com amor, que abandonemos tão depressa quanto possível aquilo que é material, e elaboremos o espiritual, o qual determina o exterior e verdadeiro. Se te aventuras sobre a superfície tranquila do erro e simpatizas com o erro, o que pode perturbar as águas? O que pode arrancar a máscara ao erro? Se lançares teu barco sobre as águas da verdade, sempre agitadas, porém salutares, encontrarás tempestades. Será vituperado o bem que fazes. Isso é a cruz. Toma e carrega-a, pois graças a ela ganharás e cingirás a coroa. Peregrino na terra, teu lar é o céu. Forasteiro, tu és o hóspede de Deus. A cruz e a coroa. Capítulo 9. A criação. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Salmos. Sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo. A verdade eterna está transformando o universo. À medida que os mortais se desfazem das fraldas mentais, o pensamento se expande em expressão. Haja luz, é a exigência perpétua da verdade e do amor, que transforma o caos em ordem e a discórdia em música das esferas. As teorias míticas humanas da criação, antigamente classificadas como crítica superior, provieram de eruditos ilustres de Roma e da Grécia, porém não proporcionaram base alguma para a apreciação exata da criação feita pela mente divina. Teorias inadequadas acerca da criação. O homem mortal fez uma aliança com seus olhos para